Fala aí galera, beleza? Eu sou Marcelo Vig, sou músico, produtor, educador. Eu sou instrutor certificado da Ableton no Brasil. Eu sou do Rio de Janeiro, mas tendo morado 10 anos na Inglaterra, em Londres. Como carreira solo, eu já lancei um álbum, um EP, vários singles. E hoje em dia, além do meu projeto solo, eu tenho um projeto com o Marcos Suzano chamado Computambor, que é um projeto de música eletrônica com música brasileira. Hoje eu estou aqui para falar da tecnologia. E essa workshop se chama Quem tem medo da tecnologia na música? Como novas ferramentas podem contribuir para a sua criatividade? Eu pensei nessa workshop baseado nas respostas que eu tenho tido das pessoas, assim, em geral. Um monte de gente acha que as tecnologias e a música eletrônica só servem para a música eletrônica. E na verdade, isso é uma discussão vasta, mas a minha workshop é só uma pergunta: quem tem medo? E se você é uma dessas pessoas que tem um certo medo ou certo preconceito, vamos dar uma pensada no porquê disso e ver se a gente consegue mudar um pouco essa percepção. Eu acho que a tecnologia sempre esteve presente na vida dos músicos e hoje em dia cada vez mais, e a partir da pandemia ano passado, cada vez mais a gente está dependendo desse tipo de tecnologia. Os meios de produção já adotam isso, ou seja, desde 2000 para cá, praticamente todos os discos que você ouviu foram feitos na tecnologia eletrônica em computadores e não mais em fitas analógicas. Então vamos olhar um pouquinho para isso e entender por que a gente tem, algumas pessoas têm medo dessa tecnologia, né? Então vamos lá. O que é tecnologia, né? Tekné, em grego, significa técnica, arte ou ofício, e logia é o estudo. Repara que tem a palavra arte aí na tekné, que dá origem à palavra tecnologia. Mesmo quando a gente está falando de uma ferramenta, a gente está falando de uma arte aí, seja na arte de usar a ferramenta, seja na arte de criar, ou do, sei lá, o que quer que seja que você está criando com essa ferramenta. Tem uma arte envolvida nisso, né? Então a tecnologia e a música nunca andaram separadas, porque a gente precisa de instrumentos. Qualquer instrumento que a gente venha a usar é uma ferramenta. A gente tem aqui nessa imagem um computador, que é uma ferramenta atual, mas a gente tem um prato, baquetas, teclado, violão. E aí vem aquela pergunta, né? Qual foi a tecnologia inventada primeiro? O que veio antes de todo mundo? Veio antes de tudo na música? Claro que existem vários estudos e algumas controvérsias, mas vamos lá, o primeiro instrumento é a voz humana. Como a gente começa a se expressar, como a gente começa a falar e cantar eventualmente. Ninguém sabe quem foi o primeiro cantor ou cantora, pode ter sido uma cantora, certamente alguém que resolveu imitar com a sua voz algo que lhe parecia melódico. E a música tem tido essa conotação durante séculos. Não só, talvez, da imitação de algo, mas sempre com alguma conotação de elevar a alma, elevar o espírito, quase sempre religioso ou espiritualizado. Repara que em praticamente todas as culturas a música está presente nos ritos religiosos. E não só nos ritos religiosos, mas também festas, casamentos, velórios, batizados, etc. Então, a música está profundamente envolvida com a gente e profundamente envolvida com a tecnologia, porque cada povo, cada lugar vai fazer a sua música à sua maneira e sempre será uma manifestação cultural relativa ao seu tempo presente e sempre terá influência de manifestações culturais e musicais do passado daquela cultura, dependendo de quão bem documentada aquela cultura está. Então, hoje em dia, as nossas ferramentas, elas passam por inúmeras formas, talvez por uma cultura de mercado, não sei, mas a gente tem essa cultura de documentar as coisas. Então, temos hoje uma presença muito grande
da tecnologia digital, né, muito forte, em várias formas, vários formatos, mas não deixamos de ter as nossas formas acústicas ou tradicionais, porque na verdade tudo coexiste num certo nível. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando do que quando a gente fala de criação e criatividade? A gente também está falando de tradição e raiz. E como a gente vai ver essa passagem do tempo influenciar nessas raízes e nas nossas tradições, seja de qual cultura a gente esteja vindo. Se a gente for olhar bem para a música norte-americana, por exemplo, anglo-saxônica, ela é profundamente enraizada nas suas formas musicais. No caso, o blues, o rock, o folk, eles têm essas músicas, mesmo as mais pop, as mais avançadas, avançadas entre aspas, mesmo as mais recentes, elas têm quase que invariavelmente uma influência das suas raízes. O Brasil tem raízes fortíssimas e uma tradição cultural linda e fortíssima também. E aí vem aquela pergunta: como é que a gente vai sobreviver a isso, né? Essa coisa tanto avassaladora das culturas, né? É tipo, às vezes, um choque de cultura. A gente recebe música de todo lado do mundo, ainda tem as nossas aqui pra gente defender. E aí eu faço também uma outra provocação, né? Até que ponto a gente ficar defendendo posições, a gente também não aproveita oportunidades para disseminar a nossa cultura e as nossas raízes. E tem sido a minha experiência através de viagens, de ter morado fora, de ver outros brasileiros indo para fora tocar e mostrar a nossa cultura. Quando a gente traz algum elemento em comum ao mundo, vamos dizer, um elemento em comum, no caso aqui eu estou falando da música eletrônica, de beats eletrônicos, as pessoas percebem a nossa cultura de uma forma diferente. Elas entendem muito mais. Então é mais fácil a gente fazer contato com uma outra cultura, com algo em comum, do que com algo da nossa raiz. E aí é só a gente pensar, por exemplo, se a gente ouve uma música da Mongólia de raiz, uma música deles que seja super representativa da cultura deles, talvez a gente não entenda absolutamente nada e deteste a música. Mas se a gente recebe uma música ancestral da Mongólia empacotada num remix ou com beats ou com alguma outra textura que a gente reconheça, até uma mistura com samba, vamos dizer, ou um tambor nosso, a gente já vai ter muito mais simpatia e muito mais calor por aquela informação musical nova. E assim vale pra gente quando a gente está falando com o resto do mundo. E por que isso é importante? Porque isso sustenta as raízes e as nossas tradições. Elas não vão deixar de existir porque tem muita gente defendendo isso, sempre haverá. E isso é lindo. Isso é lindo porque sem raiz a gente não vai adiante. Sem raiz, a gente não consegue perceber quem nós somos. E aí a gente perde, de fato, aí sim a gente perde a nossa cultura. E aí eu coloquei aqui algumas considerações, né? A música é viva e dinâmica, assim como as línguas. Ou seja, o português que a gente fala hoje não é o português que a gente fala em 1920, nem a música que a gente faz hoje é a música que a gente fazia em 1920. E a música de 1920 dependia das tecnologias da época. E aí, quando eu estou falando em tecnologia, é o violão, é a batucada, qualquer outro instrumento que seja tecnológico. Manter as tradições é uma virtude. Querer manter tudo como sempre foi é antinatural. O que eu quero dizer com isso? A gente querer manter as nossas tradições e regar nossas raízes e ter a nossa identidade cultural é a coisa mais saudável do mundo. Mas tudo caminha, tudo evolui, tudo muda, nada permanece. Então, se a gente quiser ficar apegado a isso, a gente vai acabar ficando para trás. Sem uma raiz fortalecida, nenhuma cultura ou árvore dá frutos. Sem adaptação às mudanças do tempo e das estações, as culturas, assim como as árvores, morrem. E para terminar, uma frase que eu vi num documentário, que se chama Nós que aqui estamos, por vós esperamos. O homem inventa a tecnologia reinventa o homem. E assim é na música também. Em 1910, a gente não tinha ainda uma guitarra elétrica ou um sintetizador ou um vibrafone elétrico. Não tínhamos microfones decentes, né? A própria bossa nova
é um fruto da tecnologia. Até então você não tinha microfones em que fosse capaz de registrar uma voz cantando baixinho, sussurrada. Só com o advento dessa tecnologia a bossa nova foi viabilizada, né? A coisa de cantar baixinho. Então, não tenhamos medo da tecnologia, ela é uma ferramenta, quem usa a ferramenta somos nós, não ela que usa a gente, né? Espero que tenha ajudado ao raciocínio, espero que o workshop, espero que o making of, toda a informação passada nesses vídeos ajude a você a pensar o seu processo criativo, a pensar a sua apresentação, a pensar o seu posicionamento artístico nos tempos correntes e para frente. Muito obrigado, valeu, obrigado aí pela audiência, obrigado por ter assistido, agradeço ao Prêmio Profissionais da Música e todos os envolvidos, agradeço pelo convite, espero vocês nos canais do YouTube, tem aqui o meu website, YouTube, Instagram, Facebook, a gente vai se vendo por aí pela rede, beleza? Obrigado, até a próxima.
Na sexta-feira a noite passa alegremente. Tomo um azogue pra me esquentar. Vem a ciranda e anima toda a gente que vem de novo pra festa animar. Na sexta-feira a noite passa alegremente. Tomo um azogue pra me esquentar. Vem a ciranda e anima toda a gente e vem de novo pra festa animar. Na dança da crioula eu escolhi meu par. Terno queima no centro até o sol raiar. Na dança da crioula eu quero me esbaldar. Terno queima no centro até o sol raiar. Dança da crioula, la 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 la. Dança da crioula, la 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 la. Dança da crioula, la 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 la. Cadê o pandeiro, meu filho? Na sexta-feira a noite passa alegremente. Tomo um azogue pra me esquentar. Vem a ciranda e anima toda a gente e vem de novo pra festa animar. Na dança da crioula eu escolhi meu par. Terno queimando no centro até o raiar. Na dança da crioula esbaldar. No queimando no centro até o sol raiar. Dança da crioula, la 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 la. A dança da crioula, la 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 la. Dança da crioula, la 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 la. La la la. Dança da crioula, la 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 Fala aí, galera. Fala aí, pessoal. Aqui é um pouquinho do making off, ó, de como a gente pode usar da tecnologia para se beneficiar nesses momentos agora, ou nesse momento, a partir, né, dessa história de pandemia e tudo mais, a gente aproveitar da melhor forma possível o que a gente tem e tentar implementar ações utilizando a tecnologia em nosso favor. Então, o que eu fiz aqui é algo que eu já fazia no meu show. Se vocês forem olhar aqui atrás, tem uma tela translúcida e eu vou projetar os vídeos aqui. Ainda está de dia, ainda está claro, só vou poder fazer isso quando escurecer. Eu vou projetar vídeos aqui. Aqui desse lado tem uma estação de trabalho, que é onde é a parte eletrônica, e lá atrás tem a bateria.
O que eu quero mostrar para vocês é que não precisa ser música eletrônica para fazer isso, mas a gente fazer uso dos recursos que tem. Vocês vão ver depois, quando acender luz e tudo mais, como é que essas coisas podem funcionar. Então acho que é legal e assim, eu estou mostrando aqui uma parte que é da tecnologia, vamos dizer, aplicada a um estilo de música, mas ela pode ser aplicada em qualquer tipo, né? Então, por exemplo, eu vou captar o áudio aqui, ó, já tem a sessão pronta, então kick, caixa e tal, e aqui tem o estéreo que vai vir do computador com os beats e tal. Depois eu vou mixar isso e editar junto com o vídeo. Aí você fala assim, porra, que loucura, né? Eu só queria tocar minha música, eu só queria tocar meu violão e tal. Realmente eu concordo, a gente só quer fazer a nossa música, mas por motivos alheios à nossa vontade, o fazer da música ampliou, né? Vem sendo ampliado. E como qualquer músico e artista, acho que a gente não pode negligenciar esses avanços da tecnologia, né? Hoje em dia, para a gente é fácil gravar num celular, né? Mas quando eu gravava, assim, quando eu queria fazer alguma coisa, várias vezes na minha infância eu tive acesso àquele gravadorzinho, aquele dictafone, aquele maiorzinho, e a gente brincava de gravar programa de televisão, programa de rádio. E isso ficou extremamente obsoleto. Enfim, teve gravações em 4 canais, de fita cassete também. Enfim, de alguma forma, o que eu estou tentando enfatizar com esse workshop é que todos os músicos que já lidam com tecnologia, você tocar o seu violão, o seu atabaque, o computador, o teclado, guitarra, sei lá, cantar, você precisa do microfone, a gente já lida com tecnologia. Então, lidar com o computador é só mais uma. A gente fala assim, só mais uma. Não, claro, é um aprendizado. Mas, de uma certa forma, quem é músico, quem toca, quem lida com isso, já está acostumado com aprendizados, né? A gente gasta horas da nossa vida fazendo um monte de música, praticando. O que eu estou querendo dizer é que a partir desse making off aqui, depois que vocês vão ver, espero que vocês curtam, uma utilização dessa tecnologia para a gente, para os músicos. Isso vai muito além do estilo de música eletrônica, seja ele misturado com beats brasileiros ou não. Então acho que a gente... Aqui eu só estou apontando caminhos, acho que a gente pode sempre pensar como é que a gente pode aproveitar o que a gente tem, são recursos de câmera, né? A gente, em vez de se pensar só num palco, e se Deus quiser isso vai voltar, a gente vai se pensar também como o nosso próprio programa de televisão, talvez. E pensar nas lives e tudo que a gente faz como algo mais abrangente do que só tocar na sala da nossa casa para outras pessoas. Claro que dependendo do trabalho vai ser realmente tocar na casa, só na sala da nossa casa vai ter muito mais vibe do que coisas high-techs e tal. Mas dependendo do que for, a gente vai precisar de recursos. E é sempre bom ter isso, usar outros recursos além da câmera e da gente tocar o que a gente sabe fazer. Então, daqui a pouco, claro que isso aqui não é ao vivo, é gravado, mas daqui a pouco a luz vai cair e eu vou poder filmar isso aqui do jeito que eu penso o meu show, e é uma coisa solo, só um cara com eletrônicos e bateria, mas isso vale para qualquer um. Essa aplicação prática da tecnologia no fazer e no apresentar da música, e eu espero que traga frutos para a galera que está assistindo e que vai assistir. Eu espero que isso traga frutos para vocês e ideias e inspire a fazer, enfim, as suas próprias. E é isso, galera. Daqui a pouco vamos começar aqui a fazer barulho. Tem uma obra aqui em cima nesse momento, não sei se está vazando aí no mic,
mas a minha resposta vai vir daqui a pouco para essa obra, vai ser uma bateria marretando aqui. Mas é isso, galera. Vamos ficar atentos às evoluções, às coisas, e estamos juntos. E, enfim, vai ser divertido. Eu acho que vocês vão curtir. Tem muita informação. Eu espero que essa workshop seja de verdade algo que ajude vocês e que de alguma forma inspire a buscar caminhos dentro da situação que a gente passou a viver. Valeu. Até mais. Nos vemos no palco virtual. Fazer uma apresentação rápida aqui do que eu usei. A bateria, obviamente. E aí aqui eu fiz uma decoração com luzinhas de LED, só. E ali um abajurzinho vermelho, só para dar um colorido. E elas ficam assim, acesas o tempo inteiro. Aqui é a bancada com a parte eletrônica, que é o Ableton Live. Do Ableton Live, parte as informações de vídeo para aquele projetor lá do outro lado. Aqui um instrumento chamado Sensel Morph, que é um tecladinho de última geração MIDI. Ele troca aqui as camadas, ó. Ele é MIDI polifônico. A Push 2 é um instrumento da Ableton que se conecta diretamente ao Live. E aqui uma Roland Aira MX1, que dá onde partem os sons, e ela tem várias possibilidades de performance, e por isso que eu uso ela. Aqui na bateria também tem um SPDS-X, que é uma bateria eletrônica, e um sampler. E é isso, gente. Eu junto um instrumento acústico, levadas brasileiras, com os beats. Essa tela translúcida que eu pendurei aqui no teto faz parte do cenário do meu show, e que a projeção bate nela e atravessa e vem até mim, e eu também é projetada na minha roupa. Lá do outro lado tem outro computador, que é onde eu gravei o áudio. As imagens foram captadas por 2 câmeras. E é isso. Agora ainda está de dia, mas à noite isso tudo fica bem mais acentuado. Então é isso. Uma mistura de tecnologias, altas tecnologias com baixas tecnologias. Tudo é ferramenta. Tudo é ferramenta.